Olá a todos, aqui é o professor Eliseu e hoje nós vamos estudar o comportamento assintótico de algoritmos, que trata da eficiência dos algoritmos de busca e ordenação. Qual será o conteúdo abordado na aula de hoje? Vamos apresentar a notação BigDO para estudo de eficiência de algoritmos. Também vamos apresentar as constantes, as funções constante, linear e exponencial. E vamos entender esses três tipos de algoritmos que funcionam baseado nessas constantes. Ok? Primeiramente, pessoal, vamos entender o que seria o comportamento assintótico. Vamos observar aqui esse vetor. Vocês podem reparar que é uma lista de números inteiros que não está classificada. Vamos imaginar, hipoteticamente, que estamos procurando um número aqui dentro, o menos 4. Vocês podem reparar que para mim chegar no menos 4, eu vou ter que buscar em 4 lugares aqui, se eu estiver fazendo uma busca sequencial, certo? Então, em 4 interações, eu vou encontrar aqui o número que eu estou procurando, se eu estiver usando um algoritmo de busca sequencial, ok? Pois bem, vamos imaginar agora uma outra situação. Esse algoritmo, esse vetor organizado, aqui, ó, agora ele está organizado. Mas agora nós queremos buscar aqui o número 7, usando o mesmo tipo de algoritmo. Então, começaríamos aqui e encontraríamos o 7 aqui na última posição. Então, esse é o pior caso possível, quando você tem que analisar todos os valores e encontrar o que você está procurando na última posição. Ok? Então, reparem, pessoal, que utilizando o algoritmo de busca sequencial, e eu estou querendo achar o número 7, eu vou encontrar ele na última posição. Então, na verdade, não importa se o vetor está classificado ou não. Isso vai depender do valor que você quer encontrar, da posição que está o valor que você quer encontrar. Então, nós temos que analisar, então, alguns tipos de algoritmos, o que seria mais eficiente para nós, para encontrarmos um determinado valor em um conjunto de dados. Então, para isso, temos que estudar o tempo, né, que vai demorar para encontrar esses dados. Esse tempo em função da quantidade de interações que nós teremos que realizar para encontrar um determinado valor dentro de um conjunto qualquer. Então, isso é o comportamento assintótico de um algoritmo. É justamente quando estudamos o quê? A eficiência desse algoritmo, né? Que geralmente é dada pela função, né, que existe entre o tempo e a quantidade de interações que nós temos que fazer para encontrar esse determinado valor. Então, pessoal, hoje se usa ainda, né, algumas notações para poder estudar esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, a notação BigDO, nós vamos utilizar essa notação para representar a busca de um determinado elemento dentro de um conjunto no pior cenário possível, ok? O BigDO é usado para isso. Mas tem também uma outra notação que nós podemos utilizar, que é justamente o inverso do BigDO. É quando nós queremos pesquisar um determinado conjunto, para encontrar lá um valor, né, um dado qualquer, e nós encontramos no melhor cenário possível. Então, a notação BigDOmica é usada para fazer esse tipo de representação. E existe também a notação Big de θ, que representa uma média entre esses dois métodos aqui. Ok? Representa um ponto médio de desempenho, um chamado limite justo, digamos assim, né?
entre esses dois tipos de notações aqui, ok? Mas na aula de hoje vamos nos concentrar apenas na notação Big de ou seja, no pior cenário possível. Bom, na primeira função que queremos analisar é a função constante. E o que seria uma função constante? Aqui o gráfico pode nos mostrar isso, pessoal. Essa linha vertical aqui, né, que representa o tempo, e essa linha horizontal aqui vai representar a quantidade de interações. Ok? Então, essa linha aqui verdinha é a linha da função. Reparem que ela está paralela aqui, né? Ela é paralela aqui à linha das interações. O que significa isso, pessoal? Não importa aqui a quantidade de interações, o tamanho do conjunto que você quer analisar. O tempo, né, será sempre o mesmo. Ok? Então, isso é uma função constante. O tempo será sempre o mesmo. Se procurarmos aqui a definição matemática de uma função constante, vamos ver o que teremos. Função, deixa eu configurar aqui o teclado. Função constante, conceito. Olha só, pessoal. É a função que associa todos os elementos do domínio a um único elemento no contradomínio. Tá? Ou seja, não importa, né? Não importa que, no caso, no nosso caso aqui, não importa aqui, pessoal, né? A quantidade aqui, ó, de interações. O tempo, que seria o contradomínio aqui, será sempre o mesmo. Ok, pessoal? Tá? Então, tá vendo? Uma função que associa todos os elementos do domínio a um único contradomínio. Essa linha aqui, ó, representa o domínio. E esse aqui é o contradomínio, né? Que são as ordenadas e as abscissas, né, pessoal? Os eixos das ordenadas e abscissas, ok? Mas, bom, nós estamos falando aqui, então, de algoritmos, ok? Um exemplo de algoritmo que usa essa função constante, esse algoritmo aqui. Nós criamos aqui uma função chamada média dos extremos. Vamos enviar como argumento um vetor ou uma lista de valores e o tamanho do vetor. E essa função ela vai retornar a média dos extremos. Vai pegar aqui o primeiro elemento que está na posição V0, vai somar aqui com o elemento que está na última posição e dividir por 2. Então nós teremos aqui a média dos extremos. Certo, pessoal? Então, não importa o tamanho desse vetor, ele vai pegar o primeiro e o último elemento e vai calcular a média aritmética. Então, já aprontamos aqui um exemplo, né, aqui na função main. Começamos aqui a quantidade de elementos de um vetor. Vamos definir aqui 10. E vamos definir o nosso vetor aqui com esses 10 números aqui. Depois vamos mandar imprimir exatamente a média dos extremos. Vamos mandar aqui o vetor como argumento e a última posição, o elemento da última posição. E ele vai calcular a média para nós. Depois, vamos novamente alterar aqui a quantidade de elementos, mudar aqui o vetor, né? O vetor um pouco maior. Então, ele vai pegar aqui o menos 1, vai somar com 6 e dividir por 2. Aqui ele vai exibir a média dos extremos. Ok? Bom, eu já tenho aqui, para a gente fazer um teste desse algoritmo, para facilitar, já tenho ele aqui digitado, pessoal. Então, já montamos aqui a função, ok? E aqui, para fazer o nosso teste, já colocamos aqui, estamos usando aqui esse IDE, né, o Online GDB, aqui, né, que dispensa instalação. Ok, pessoal, então, no primeiro vetor aqui, ele pegou 1, somou com 6, dividiu por 2, deu 3,5, olha a média aqui. E no segundo, ele pegou menos 1, somou com 6 e deu 2,5. Ok? Então, esse algoritmo aqui representa bem uma função constante, né? Não importa o tamanho do vetor aqui, ele só vai pegar aqui a primeira e a última posição, o tempo será praticamente o mesmo, né?
para executar independente da quantidade de elementos, ok? Espero que vocês tenham compreendido, então, pessoal, o uso da função constante, né? Bom, quando usamos a função constante, né, no pior cenário possível, nós estamos dizendo que estamos trabalhando com a notação Big de O1. Quando vocês observarem essa referência aqui, Big de O1, então significa exatamente isso. Estou usando uma função constante no seu pior cenário possível, porque estou usando a notação Big de O. Beleza, pessoal? Bom, mas existe também, pessoal, um comportamento assintótico linear. O que é o comportamento assintótico linear? É quando você tem uma função linear, obviamente, né? Então, novamente olhando no gráfico aqui, ó, tá? Então, temos aqui o eixo aqui de baixo, que para nós aqui significa a quantidade de interações, ou o tamanho aqui do nosso vetor, né? Quantidade de interações. E aqui o tempo. Ok, pessoal? Então, repare que essa linha que sai aqui, ó, do cruzamento aqui dos eixos, ela está em crescimento linear aqui. Então, eu vou aumentando aqui o número de interações e o tempo também vai aumentando. Então, podemos dizer que o tempo é diretamente proporcional à quantidade de interações. Por isso que essa linha aqui sai aqui, ó, no centro do cruzamento dessas duas linhas e tem um crescimento linear. Isso é a representação de uma função linear. Novamente, quando a gente vem aqui, ó, vamos ver a definição de uma função linear. Olha só, pessoal, uma função linear, ela é definida, né, desse formato aqui, ó, f de x, né, é igual a ax, tá? Então, o y aqui no caso, que é o f de x, né, para nós aqui seria o tempo, né, vai ser igual a um fator aqui, um fator multiplicador vezes, né, a quantidade de elementos, né? Na verdade, vezes, né, essa função aqui representa aqui, ó, vocês podem ver aqui, para nós, esse A aqui sempre será positivo, né? Entendeu? Ela também é conhecida como função afim, ó. Então, essa linha aqui, ó, que sai aqui do ponto 0 com 0 para cima, que vai representar bem aqui o comportamento do nosso algoritmo. Isso é chamado gráfico linear. Então, pessoal, olha só, isso aqui é a representação gráfica de uma função linear, de um algoritmo, né, de uma função linear. Então, quando vocês observarem aqui a notação Big de O(n), ou seja, é um algoritmo que usa a função linear no seu pior cenário possível. Ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Qual será um exemplo de algoritmo que usa uma função linear? Vou apresentar para vocês aqui o próprio algoritmo de busca sequencial, que nós já vimos no comecinho aqui da nossa aula. Ok, pessoal? Percebam aqui, ó, que você tem um vetor aqui, com essa quantidade de elementos, e aí estamos calculando a quantidade de elementos aqui, que é o n, e aí temos uma função. Eu vou enviar para dentro da função o valor que eu quero procurar dentro desse conjunto, desse vetor. Ele vai fazer aqui um laço de repetição, que vai começar na primeira posição e vai até a última posição, linearmente. E aí ele vai perguntar se o valor que nós queremos encontrar está na posição i dessa lista aqui, que é o nosso vetor. Nós estamos chamando aqui de lista. Quando ele encontrar, ele vai retornar justamente a posição do elemento encontrado. Ok? Aqui ao lado eu coloquei também um diagrama para nos ajudar no entendimento, que é bem facinho, certo? Tá? Então começa aqui, né, com uma função aqui, um parâmetro que é o x, aqui um comando for, né? Então a variável de controle começa com 0, o último valor dela será n-1 e o passo será 1. Ele já pergunta, o x é igual ao elemento que está na posição i da lista? Quando for, ele vai retornar a posição. Se não, ele volta aqui, o passo vai ser adicionado, né? E ele vai continuar aqui até encontrar. Se ele não encontrar nada até o final, quando
o último valor de i foi n-1, ele vai sair daqui e vai retornar -1, porque não encontrou. É assim que funciona a nossa funçãozinha aqui de busca linear. Então, nós já temos aqui também um exemplo que vamos utilizar, bem simplesinho. Já até coloquei aqui ao lado nosso algoritmo de busca linear que eu fiz aqui. Busca sequencial, no caso, né, que usa a função linear. Ok? Então, definimos uma constante, o tamanho do nosso vetorzinho. Criamos o nosso vetorzinho chamado lista. Codificamos a nossa função aqui, chamada busca_sec, que vai retornar a posição do elemento que eu vou buscar. Por exemplo, se eu quiser achar o número 4 aqui, ó, ele vai retornar a posição 1. Se eu quiser buscar o elemento 0 aqui, ó, ele vai retornar a posição 6, né? No caso aqui 5, né? Porque ele começa com 0, então na quinta posição. E aqui fizemos apenas um código para testar, pessoal. O usuário vai digitar, nós vamos imprimir inicialmente, né, do jeito que está a nossa lista, para observarmos as posições. Vamos pedir para o usuário digitar um valor, aí vamos ler o valor aqui com scan, e vamos chamar a função busca_sec, colocar dentro de uma variável chamada índice. Se o índice for igual a -1, não foi encontrado o valor. Caso contrário, ele vai dizer que o valor foi encontrado na posição que índice, né, que foi retornado na função. Vamos fazer uma execução aqui para testar. Olha só, pessoal. Então, vamos imaginar que eu quero buscar um valor aqui, ó, que não existe. Por exemplo, o número 10 não está nessa lista. Então, vou digitar aqui o 10, né? Opa. E vou mandar procurar, ó. O valor não é encontrado na lista. Perfeito, não tem mesmo, ó. Vamos procurar o número 5, que eu sei que está aqui na terceira posição, né? Na verdade, aqui é posição 0, 1, 2, 3, está na terceira posição. Número 5, vamos lá. Vai encontrado na posição 3. Então, o nosso algoritmo de busca sequencial, né, levou um tempo, né, pessoal? Levou um tempo para ser executado. Tá? Nós não colocamos aqui o código para calcular o tempo, mas esse tempo, ele segue o comportamento de uma função linear, ok? Então, por exemplo, para achar aqui o número 5 aqui, ele teve que fazer 1, 2, 3, 4 interações, né? Então, quanto maior a quantidade de interações, maior o tempo, né, para poder finalizar o algoritmo. Certo, gente? Bom, voltamos aqui. Então, agora já sabemos o que é uma função constante e já sabemos o que é uma função linear. Fizemos até 2 exemplos de algoritmos aqui. Vamos agora, pessoal, ao último exemplo de hoje, que é um algoritmo que tem um comportamento quadrático ou exponencial. Ok? Então, a notação é big de all, né, que é o pior caso possível, e n ao quadrado significa que nós teremos aqui nesse algoritmo, provavelmente, né, 2 laços, um for dentro do outro. Então, esse é o comportamento quadrático ou exponencial. Geralmente são algoritmos muito custosos, né, algoritmos que demoram muito para executar. Certo? Então, vamos lá, pessoal. O que é essa função quadrática, né? Vamos ver primeiro o conceito matemático aqui. Função quadrática, vamos lá. Ou exponencial também, né? É a mesma coisa, ó. Função quadrática, conceito. Olha só, pessoal. É a famosa função do segundo grau. Para aqueles que lembram daquele programinha do Bhaskara, né? Da equação do segundo grau, é isso, pessoal. Ela usa uma função do segundo grau, né? Que é a chamada função quadrática. Então, ela tem, né, se você for resolver aqui essa função, né, ela tem 2 valores possíveis, né, para cada x aqui. Isso matematicamente falando, né, pessoal? Tá? Mas o que representa isso em termos de algoritmo para a gente? Uma função quadrática, o que importa para a gente é que é um algoritmo bem custoso, né? Tanto que, olha aqui no gráfico, aqui, ó, né? No caso aqui, o nosso A sempre será positivo, né? Porque o nosso algoritmo vai começar do tempo 0
e a quantidade de interações zero, então ele vai sair desse pontinho aqui e vai subir aqui para cima, né? Tá? Então o que importa pra gente é essa linha aqui, ó, no primeiro quadrante de superior direito aqui, certo? Bom, vamos voltar aqui, ó, e aqui é o nosso gráfico, então, onde vocês podem observar que aqui é a linha do tempo, aqui embaixo são nossas interações, e aqui, pessoal, é a curva, né? É a curva quadrática, né? É a linha aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, ela começa aqui, né? Até abaixo da função linear, né? Da nossa linha linear, mas conforme vai aumentando aqui o número de interações, né? Ela vai subindo, até o momento que ela se cruza aqui, né, com a função linear, e aí, pessoal, ela simplesmente dispara lá para cima, né, ou seja, o tempo aqui, ó, começa a demorar muito, então o algoritmo começa mais rápido e vai ficando mais lento. Chega um determinado momento que ele vai ficar muito lento, e vai ficando mais lento, e vai subindo aqui, ó, o tempo vai lá em cima, ou seja, vai demorar para terminar esse algoritmo, ok? Tá? Então, é um algoritmo, digamos assim, custoso. Custoso. Beleza? Bom, esse algoritmo, né, que usa a função quadrática, ele realmente é um algoritmo que vai demorar muito para ser executado. E como exemplo, né, de algoritmo que usa esse tipo de função, a função quadrática exponencial, nós temos o algoritmo de bolha, pessoal. O que é esse algoritmo de bolha? Também conhecido como bubble sort, né? Ele é um algoritmo de ordenação, ou seja, nós utilizamos esse algoritmo para organizar vetores, para classificar em ordem crescente ou em ordem decrescente, né? Reparem aqui, ó, que ele tem um for dentro do outro, ok? Por isso que ele é quadrático, né, pessoal? Então, vou explicar aqui como é que funciona, né? O importante é você entender o funcionamento desse bubble sort. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui esse pequeno vetor que ele está desclassificado. Repare que o menos 1 tinha que estar aqui em primeiro lugar, depois o 0, depois o 1. Está desclassificado. Então, o algoritmo de bolha consiste em você pegar os valores maiores e jogar para um lado, e os valores menores você vai jogando para o outro lado. No caso aqui, como nós estamos fazendo uma classificação crescente, então os menores valores têm que estar aqui no comecinho e os maiores valores têm que ir todos para o final, né? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou pegar cada elemento aqui desse vetor e vou comparar com os próximos. Então, olha, eu vou comparar 1 com 0. Se 1 for maior que 0, ele vai trocar e colocar o 0 no lugar do 1 e 1 no lugar do 0. Depois ele pega o 0, compara com menos 1. Se o 0 for maior do que menos 1, então ele coloca o menos 1 no lugar do 0 e o 0 no lugar do menos 1. Ou seja, ele vai fazendo uma troca, né? Um swap. Ele vai fazendo um swap de troca. Aqui, ó, eu representei aqui, ó. Se o x0, né? Ou seja, o x0 é o 1, né? For maior do que o x1, ou seja, o elemento x que está na posição 1, que é o 0, né? Então, se o x0, que é 1, é maior do que o x1, que é 0, então ele vai colocar o quê? Vai guardar o x0 em Auth, o x0 vai receber o x1 e o x1 vai receber o Auth. Então, ou seja, ele vai trocar onde é 0 vai passar a ser 1 e onde 1 vai passar a ser 0. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. O 0 vai ficar em primeiro lugar. Depois ele vai comparar o x0 com o x2, ou seja, o 0 com menos 1. Então, o 0 é maior que menos 1? Sim. Se for maior, né? Então, ele vai guardar o x0 vai trocar de valor, vai receber o x2, e o x2 vai receber o valor antigo de x0, né? Que é o Auth. Então, aí vai ficar o menos 1 aqui, ó. O 0 é maior do que o menos 1. Tá? Então, o menos 1 vem para cá e o 0 foi para lá. Certo? Porém, aqui na última iteração, ele vai comparar o x1, né? Que no caso aqui é o... Desculpa, é o 0, né? Ele vai comparar aqui, ó. Na segunda iteração, nós chegamos a esse resultado, né? Aí, então, ele vai comparar agora o 0 com o 1 e vai perguntar se o 0... Perdão, pessoal. Ele vai comparar aqui o 0. Primeiro ele compara aqui no caso, né? Ele compara o 1 com o 0, aí se for maior ele troca, né? Depois ele compara o 1 com menos 1, na verdade o 0 que vai estar aqui, então ele vai comparar o 0 com menos 1, se for maior ele troca. Depois ele vem aqui para o 0 e compara o menos 1, né?
na verdade com o valor que vai estar aqui, né? Que vai ser no caso aqui, né? Valor diferente, ele vai trocando. Então na primeira comparação, né, pessoal? Ele sofreu alteração, ele comparou o 0 com o 1, então, claro que o 1 aqui é maior do que o 0, então o 0 veio para a primeira posição. Depois ele comparou o 0 com o menos 1 e percebeu que o menos 1 é menor do que o 0, então o menos 1 veio para a posição. É esse segundinho aqui que nós temos que alterar, no caso aqui o 0 estaria aqui, né? Tá bom? Mas finalmente, então, ele comparia aqui o 0 com... Na verdade, ele comparia aqui o 1, né? O 1 com o 0, que o 0 estaria aqui, ó, na última posição. Ele comparia o 1 com o 0 e veria que o 0, né? Ele é menor do que o 1, ele colocaria o 0 aqui. E aí, finalmente, ele classificaria o vetor. Basicamente, ele vai comparar cada valor com todos os outros, né? Então, ele vai comparar aqui, ó, o x1, né, com o x2, depois o x1 com o x... Desculpa, o x0 com o x1, depois o x0 com o x2. Depois ele vai comparar o x1 com o x2. É o que ele está fazendo aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Comparar cada valor com todos os outros. Tá bom? Bom, aqui tem um exemplo, então, do algoritmo de bolha, né? Bem simplesinho também. Nós vamos utilizar um vetor aqui. E aí vamos definir o algoritmo de bolha, que é um void, e depois vamos mandar exibir. E aí vamos primeiro exibir do jeito que está, depois executar o algoritmo de bolha, depois exibir, então, com ele classificado. Eu já tenho, então, esse algoritmo aqui digitado aqui, para fazermos o teste. Está aqui, ó. Então, já foi montado, né? Vai ter esses elementos do vetor, que o vetor da nossa lista chama x. Aqui vai ter duas subrotinas, uma bolha e um exibir. Primeiro vamos mandar exibir, depois vamos mandar chamar o bolha para fazer a classificação, depois vamos exibir o resultado final. E aqui temos as duas subrotinas, né? O algoritmo de bolha, como eu disse para vocês, tem um for dentro do outro. Aqui embaixo vocês podem ver, ó, ele vai fixar o J, né? Na verdade ele vai fixar o I, né? Vai começar do I e vai comparar sempre o I com o J. Então ele vai sempre variando quem? O J, pessoal. É o J que vai variar aqui, ó. Então toda vez que o xi for maior do que o xj, ele vai trocar de valor, vai colocar o x em Aush, vai colocar o xj no xi e finalmente vai guardar o antigo valor do Aush, ou seja, ele vai comparar cada valor com todos os outros. Por isso que ele vai fixar o j aqui, ó, é o j que vai fixar, desculpa, ele vai fixar o i, né? O i vai ser fixado aqui e ele vai variar o j. Aí depois ele muda, né? Vem para cá para esse segundo for, ok, pessoal? E aí ele vai mudar o valor do i. Aí, aqui o valor do i vai ser fixado novamente, ele vai variar de novo para comparar esse i com todos os elementos restantes, e aí ele vai mudando o i um por vez e comparando com todo mundo. Depois ele muda, toda vez que ele mudar o i, o novo i vai ser comparado com todos os números restantes da lista. Da maneira que foi explicado no desenho, né? Vamos ver o resultado aqui. Olha aí, pessoal, então, primeira vez aqui, né, ele mostra as posições aqui, ó, de cada elemento, ó, 1 está na posição 0, menos 1 na posição 1, então ele mostrou aqui, ó, desclassificado. Depois que ele executou o algoritmo de bolha, ele fez a ordenação, ele classificou, ó. Então, ó, começou com menos, está classificadinho, menos 10, menos 1, 1, 4, 5, 5. Agora está organizado. Esses números aqui são as posições, ok? Bom, pessoal, a aula é para conhecimento, então, né? Para iniciarmos o estudo de eficiência de algoritmos, utilizamos 3 algoritmos, cada algoritmo representando uma função, e a anotação que trabalhamos aqui é a anotação no pior cenário possível, Big de All, certo? Vou finalizar por aqui, porque isso é uma aula introdutória, e vou apresentar a vocês, então, a tarefa que vocês terão que fazer, responder esse questionário para nós. Na próxima aula nós vamos, então, fazer a correção desse questionário, obviamente, e vocês vão ter que fazer esse código para a gente, tá, pessoal? Aqueles que tiverem dificuldade, por favor, mandem aqui os questionamentos, aqui, ó, print os códigos aqui na nossa ferramenta que estamos utilizando, né, para ajudá-los, que é o Microsoft Teams, e até logo a todos.